Fala, Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Bem, o vídeo de hoje é um pouco diferente, cara. Vamos fazer uma parada mais freestyle por aqui, né, cara? A ideia do tema de hoje é alguns pontos aí que eu gostaria de ter sabido antes de começar uma coleção de discos de vinil, né, cara? A gente percebe aí uma galera entrando neste mercado de disco de vinil, não é à toa que a gente teve o boom dos preços, né? A questão básica da economia, né? Procura, né? E a oferta, que a gente tem uma baixa oferta hoje no Brasil, uma grande procura, fez com que os preços por aqui ficassem mais altos aí, né? E esse é um dos pontos principais aí que muita gente, quando começa uma coleção de disco de vinil, não se atenta, né? Ou o cara tá acostumado lá a pagar os 20, 30 reais pelo streaming e quando ele vai para uma coleção de vinil, vai para uma coleção de mídia física, ele começa a comprar e percebe que não tem fôlego para manter essa coleção, porque os preços não são nada atrativos, né? A gente sabe, né? Principalmente se a gente procurar umas questões aí referentes a primeira prensagens ou discos de época, né, que não tem mais reprensagem no Brasil. Artistas internacionais, por exemplo, por aqui também não existem mais reprensagens em vinil, então tu acaba tendo que importar, e os que tem aqui acabam às vezes não, a maioria das vezes, sendo muito mais caro do que você importar uma prensagem atual, né? Então esse é um ponto bem primordial aí para quem está começando uma coleção de discos de vinil e pode não estar se ligando logo no início. O cara entra nesse mercado eufórico, né, a fim de, pô, vou ter volume de discos em casa, é muito legal tudo isso, ter uma coleção realmente de discos de vinil é uma coisa muito bacana, mas quando você for iniciar uma coleção de disco de vinil, é legal você já começar, antes de começar, na realidade, dar uma olhada nos preços que você vai encontrar pela frente, né? E dar uma olhada na sua realidade financeira, né? A gente sabe que o Brasil aí tem pessoas com muito poder aquisitivo, mas tem uma grande massa com pouco poder aquisitivo que às vezes quer começar uma coleção de discos e acaba batendo de frente com os preços. Isso não é para desencorajar o início numa coleção, mas apenas para você se planejar ou se organizar, né? Você não tem uma renda que possa comprar 5, 6 discos, se organize, se planeje aí, faça uma wishlist, vai comprando um disco por mês, um disco a cada 2 meses, conforme a sua realidade. O importante, cara, é sempre ter um planejamento mesmo que básico, né? E como eu comentei, nos últimos anos tem entrado muita gente colecionando discos de vinil, né? Virou um hype, né? Virou uma parada de moda, né? A gente não tem como dizer que não. E muita gente acaba quebrando a cara, se desorganizando financeiramente também. Esse é um grande problema dos preços, então eu diria que é importante você se planejar aí antes de realmente entrar de cara, né? Conhecer os preços, a realidade dos preços dos discos de vinil, a realidade dos preços dos equipamentos, né? O que você vai precisar de equipamento, e esse já leva ao ponto número 2 dessa nossa conversa, que é justamente a questão dos equipamentos, cara. Ao contrário dos equipamentos de CD ou mesmo de streamings, onde hoje você conecta qualquer caixinha Bluetooth aí no seu celular, já sai tocando, com uma qualidade, ok, não vai ser uma puta qualidade de áudio, mas uma qualidade aceitável, razoável, né? O disco de vinil e o equipamento, né, o toca-disco de vinil, ele precisa ser um pouco... ele precisa ter um mínimo de qualidade para você conseguir aproveitar ele ao máximo, né? De novo, ao contrário das caixinhas Bluetooth que a gente conecta ao celular, ou mesmo aí dos equipamentos menos de ponta, no caso dos CDs, onde até esses microsystem, minisystem resolvem muitos casos, né? O vinil ele tem que ter um pouquinho mais de cuidado quanto à compra do equipamento. E isso pesa no bolso, né? Não é uma coisa super barata. Aí você vai encontrar Technics, por exemplo, que é uma marca muito boa. Tem os produtos de entrada deles aí, que há pouco tempo atrás, eu confesso que eu não sei o preço atual, mas há pouco tempo atrás variava entre 1.200 e 1.500 para você comprar um equipamento de entrada, né? Não é nenhum puto equipamento. Obviamente, esse equipamento de entrada vai resolver o seu problema inicial e com o tempo você com certeza vai sentir a necessidade de comprar outro equipamento deles aí, que é sem correia, por exemplo, né? O Belt Drive, que é com correia, e o Direct Drive, que é com imantação, né?
Esse de imantação ele é muito melhor, né? A correia com o tempo ele desgasta, né? E esse é uma coisa que não acontece no Direct Drive, né? Até a tecnologia utilizada é diferente. Então, assim, esses toca-discos imantados aí que não tem correia, eles são um dobro, às vezes até dois produtos, se tu contar com os de correia. E, cara, sendo bem sincero, assim, eu não sei a sua realidade financeira, mas eu não aconselho você comprar aí essas maletinhas, né, para quebrar um galho, cara. Muitas vezes o colecionador inicial aí, ele vai na maletinha porque ele tá muito afim de ouvir o que ele comprou, aí ele gasta uma grana legal em discos e coloca numa maletinha. Ele não vai ter uma experiência muito boa, e se ele continuar utilizando aqueles discos na maletinha, os discos vão acabar sendo detonados com o tempo, né, cara? Vale lembrar aí que os discos de vinil, ao contrário dos CDs, eles são analógicos, né? Então eles possuem um contato, né? O contato do vinil com a agulha, o peso do braço em cima fazendo pressão no vinil pode desgastar. Então tudo isso é importante. Então a questão do planejamento financeiro também entra nessas questões dos equipamentos, né? Se planeje, se organize para comprar um equipamento um pouquinho melhor. Você não precisa comprar um high-end, um Marantz, que são 5, 6 pau, mas um equipamento de entrada legal, aí você vai gastar pelo menos uns 1.200, 1.500 reais só de prato, né? Aí depois você tem também aí, vai depender do equipamento que você tem, vai ter que comprar um pré-amp, fono, né, para ligar nas caixas que são caixas não ativas, né? As caixas ativas já vêm com pré-amp junto, então também tem essas questões, e aí vai mais uns 700, mil e poucos reais. Então essa brincadeira inicial aí gira em torno de uns 3.000 reais, assim, né? Então só para você ter uma ideia do quanto é importante você se planejar financeiramente para essas coisas, né? Então, de novo, eu não estou aqui expurgando as maletinhas, a minha ideia aqui não é quem tem maletinha ficar falando mal de quem tem maletinha, quem não tem condições de comprar um equipamento um pouco melhor, muito pelo contrário. A minha ideia aqui é tentar lhe conscientizar que as maletinhas em algum momento, né, com o tempo do uso, vão acabar estragando os seus vinis que você paga realmente um preço salgadinho, né? Não é uma coisa barata, né? Não é como comprar um pãozinho aí, né? Você vai gastar uma grana nos vinil e aí vai botar num equipamento que com o tempo vai estragar, né? Então, acho que essa relação é importante essa conversa franca, né? É importante a gente estar aqui batendo e falando direto, né? E de novo, né, cara, se você tem as maletinhas, não tem problema, cara, é só um aviso, né? E não querendo menosprezar o equipamento que você tem aí, muito pelo contrário, esse não é o objetivo. Antes da gente continuar o nosso papo de hoje, quero te convidar a passar na plataforma desconecta.com.br, a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos. Lembrando que lá na Desconecta agora estamos com milhares de discos, né? Muitos vendedores por lá, então tem muitos colecionadores que têm alguns discos parados e querem vendê-los. Então você que quer comprar alguns discos agora é a hora, por lá já estamos com milhares de discos aí para enriquecer ainda mais a sua coleção. E também lembrando por aqui que agora a gente tem o patrocínio das sites WP, galera aí que desenvolve novas funcionalidades na desconecta.com.br. Se você quer fazer aí um site de conteúdo, né, um portal de notícia, ou um portal de conteúdo, um site para sua banda, ou mesmo um e-commerce, passa por lá, siteswp.com.br. Seguindo então o assunto por aqui, cara, hoje tá bem, como eu comentei no início do vídeo, tá bem freestyle, não vou ficar fazendo 5 momentos e direcionando rapidinho, e sim uma conversa aberta e franca aí para quem está começando uma coleção de discos de vinil, e eu gostaria de ter ouvido isso, né, essas pequenas dicas, esses pequenos toques, quando eu estava começando a minha coleção. Eu fiz um papelzinho aqui, só um bullet point, só para não me esquecer do que eu tinha que falar, e aqui eu acho que tem outros pontos importantes, né, cara? O disco de vinil, ao contrário, principalmente das plataformas de streaming, ele requer uma escuta ativa, né? Isso porque você tem toda uma experiência quando você vai ouvir um disco, né? Você vai sentar na poltrona, vai tirar o disco da capa, a capa já te abraça, né? Assim, já te faz com que você entre naquele contexto ali, você vai olhar a capa, vai olhar a parte gráfica, vai olhar o encarte, vai botar para rodar o vinil, vai ler as letras com maior clareza do que do CD, que é um pouco menor, né? Pessoas como eu que usam óculos têm uma certa dificuldade. Também
Pode ver a ficha técnica, ler a ficha técnica, quem são os produtores, engenheiros de som, aonde foi gravado aquele disco, né? A leitura da letra, como eu comentei, também é super legal ali, porque tá num tamanho maior de fonte, né? Também a questão das fotos, né? A parte gráfica mesmo em si, né? A arte e também as fotos da banda, vai poder reconhecer os artistas ali, ver as fotos dos caras. Então essa experiência toda ela é mais imersiva, né? E para isso ela requer uma escuta ativa, né? Alguns usam termos de deep listening, né? Uma escuta mais profunda. Então você vai sentar na poltrona, vai botar o disco, vai ter um momento que vai tocar as 3, 4, 5 músicas de um lado, você vai virar e colocar o outro lado do disco. Tudo isso requer uma atenção maior que nos dias de hoje a gente parece um pouco perder este momento da escuta ativa, né? Principalmente se a gente levar em conta aí os streamings, na facilidade, né? Em qualquer lugar você está ouvindo música, né? A música ela virou um plano de fundo para qualquer outra atividade que você tem. Com o vinil, não quer dizer que você não possa lavar uma louça ou fazer alguma outra coisa, mas ele te leva para uma escuta ativa, né? Faz você entrar ficar imersivo naquele ambiente, né? Coisas que as outras mídias, talvez, principalmente falando em mídia digital, não te leva para esse caminho. O CD também tem essa funcionalidade bacana, então eu acho que, em termos de mídia física, para mim o vinil ele é muito mais uma escutativa que o CD, não menosprezando o CD, porque eu também tenho vários aí, como vocês podem ver atrás aqui, tem outros num outro quarto ali. Eu não tenho muita frescura com mídia, assim, mas tem bandas e artistas que eu gosto de ter em vinil e outros que eu prefiro ter em CD, até por questões lá do primeiro ponto que a gente falou dos preços, né? Tem coisas que não são as bandas do meu coração, que eu gostaria muito de ter a versão em vinil, mas eu gostaria de ter em mídia física para poder ouvir de vez em quando. Isso, inclusive, é um ponto que a gente já falou em alguns vídeos atrás, né? A questão das músicas não estarem aí muitas vezes disponíveis nos ambientes digitais e a gente acaba não conseguindo ouvir, e a mídia física é a única coisa que garante que você tenha o disco e possa ouvir a qualquer momento. Falei dos equipamentos, falei dos preços, falei então da questão da escutativa. Também tem um outro ponto antes de avançarmos aí. Quero te convidar aqui embaixo, em todos os vídeos eu estou colocando ali um comentário pinado, né, um comentário em destaque, onde a gente está iniciando um mailing para desconecta.com.br. O que consiste esse mailing, essa newsletter, né? Se você quer receber aí semanalmente, muito possivelmente todas as sextas, a gente está se organizando aí para ver isso, algumas promoções ou alguns discos de destaque dentro da plataforma Desconecta, no qual a gente vende por lá, né, o marketplace da Desconecta. Você te cadastra aqui embaixo, nome, e-mail, e receberá semanalmente esses descontos. Então, seguindo por aqui, cara, uma outra coisa que eu gostaria muito de que o pessoal tenha me falado, né, colecionadores mais experientes tenha me dado toque, é a questão da higienização dos discos, né, cara? Quando você compra discos usados, muitas vezes você não sabe a procedência desse disco, né? Você pode comprar ele online, ou mesmo num sebo em loja física, ou até de um amigo seu que tem guardado lá, né, há muito tempo. Então tu não sabe aonde, em que estado, em qual local esses discos estavam guardados, né? Qual o real estado dessas mídias, assim, né? Então quando chega um disco usado, principalmente o novo, eu até não faço isso, tá? Tem gente que faz, eu não diria paranoico, mas é mais atento a isso, né? Tem gente que recebe o disco zerado, a primeira coisa que ele faz, um disco lacrado, é tirar e lavar, né? Eu faço isso com discos usados. Se eu vou comprar em algum leilão, comprar um disco usado de um amigo, ou até mesmo de um sebo, cara, antes de passar, ou antes de entrar na minha prateleira, e antes de passar pela minha agulha, eu já faço uma higienização básica com ele. Vou deixar um link aqui para vocês, onde a gente explica como fazer uma higienização básica de um disco. Isso vale para as capas também. Eu troco a proteção externa do disco, ali, aquele plástico externo também. Sempre tenho alguns aqui comigo a mais. A proteção interna, o plástico interno ali. Eu sempre procuro, depois da higienização, fazer toda essa limpeza, limpar a capa ali com lustramóvel, bem pouquinho para não estragar, porque é de papel. Então, essas coisas eu costumo fazer para quando eu for largar esse disco dentro, ou dentro da minha coleção mesmo, da minha estante de coleção, ou então quando eu vou botar ele para rodar na minha agulha. Isso ajuda muito a manter a agulha também, né? Porque a agulha a gente sabe que é um negócio sensível
E também não é um negócio muito barato para te ficar comprando toda hora, né? Então isso é importante ter essa questão da higienização, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Outro aspecto que eu acho super importante, falei então da questão dos preços, da questão da escuta ativa, dos equipamentos, da higienização. E um último ponto, cara, que eu acho super importante, e as pessoas, muitas delas, muitos colecionadores, principalmente os novos, né? Ou até alguns mais experientes na questão de coleção em mídia física, acabam não indo para o vinil ou tiveram uma experiência muito ruim, porque o vinil, cara, ele é analógico, né? O vinil, ele apresenta imperfeições sonoras. Você querendo ou não, ele vai apresentar algum tipo de imperfeição. Pode ser sonoras, no caso de ter pequenos estalinhos. Obviamente você não vai ficar tocando um disco que parece um frango frito, ó, mas aqueles com pequenos estalinhos vão acontecer. Muitas vezes até em discos zerados, sempre tem alguma coisinha ali naquele disco. Então você tem que se acostumar com isso, né? Isso faz parte da graça, do charme, como nós colecionadores de disco de vinil costumamos dizer, né? Eles estão ali, ele tá ali para... Aquilo ali faz parte da experiência do disco, né? Então acostume-se com as imperfeições, né? Muitos colecionadores de CDs, por exemplo, têm uma birra, né? Viram o rosto, não gostam do disco justamente por essas pequenas imperfeições que acontecem no áudio, né? Diferentemente do CD, onde é laser, não tem contato físico, não tem a agulha encostando no disco, né? Tu não tem o desgaste do disco com o tempo da agulha tocando ali, tu não tem o desgaste da agulha que de tempos em tempos tu tem que trocar. Então essas coisas fazem parte do mundo e do universo analógico e da experiência de ouvir um disco de vinil. Então, se você não tem paciência para isso, meu conselho é nem entre nesse tipo de coleção, né? Você vai gastar dinheiro, você vai ter que ter um cuidado maior que tem com os CDs, por exemplo, né? Não que você não tenha que ter cuidado com CDs, muito pelo contrário, eu também higienizo os meus CDs quando chegam usados aqui, eu tenho maior cuidado também no manuseio deles, mas o disco de vinil ele tem tem essa questão analógica, né? E tudo que é analógico ele tem um nível de imperfeição. Em alguns momentos uma imperfeição mais gritante, em outros menos gritantes, apenas detalhezinhos, mas ela vai aparecer, você vai perceber isso, né? Além do áudio também tem a capa, né? O CD, ele é, em sua maioria, né? Não estou falando que todos, né? Os Digipacks, por exemplo, não, o Digisleeve também não, mas em sua maioria tem o plástico acrílico para proteger um encarte, a contracapa, o próprio CD, né? O vinil não, cara. O vinil ali tu só tem a capa do disco, o envelope ali, né? Onde tu coloca o disco, né? Então você pode se deparar com discos que pegaram uma umidade, por exemplo, o papel pegou uma umidade, ou no envio de um correio ele acabou molhando um pouquinho e quando você vai abrir tá colado aquele papel, você perde a pontinha. Então essas coisas, para muita gente incomoda, né? Faz parte da vida do colecionador de disco de vinil, e se você não quer passar por isso, o meu conselho é não comece, cara. Mas isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Era isso então, Disconnectors. Esse aqui foi um papo franco, um papo reto que eu tive com vocês hoje aqui, referente aí o que eu gostaria de saber, né, antes de começar uma coleção de disco de vinil, e que eu acabei entrando muito sem saber esses pequenos detalhes, né? O vinil tem esse glamour hoje, atualmente, né? Teve uma época que ninguém queria mais vinil, mas hoje ele tem um glamour. Só que esses são pontos super importantes, né, quando você está começando uma coleção, ou mesmo está saindo de uma coleção de mídia física em CD e vai para o vinil. São detalhes que no início talvez ninguém te conta, né? E você acaba, em certo momento, se frustrando por causa desses detalhes. E eu vim aqui trocar essa ideia com vocês. Antes de finalizar o vídeo, quero te convidar a passar lá na plataforma desconecta.com.br, a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos. Também lembrando agora que nós temos um patrocinador por aqui, siteswp.com.br, o pessoal que desenvolve todas as funcionalidades da plataforma desconecta.com.br. Lembrando também, não esquecendo, cara, aqui embaixo, no primeiro comentário ali, eu coloquei em destaque o link para você se cadastrar e receber
atualizações de discos que estão sendo vendidos lá na plataforma Desconecta. Lá nessas atualizações semanais podem vir alguns discos de destaques, algumas promoções, alguns discos mais raros que a gente não encontra, enfim, é um conteúdo com uma curadoria nossa da Desconecta aí, entregando para você, para aumentar aí a sua coleção. Antes de finalizar o vídeo, vou deixar mais um card aí para você continuar maratonando o canal e eu espero o teu comentário aqui embaixo sobre estes pontos.